Nova desoneração da folha de pagamento ou reoneração da folha de pagamento. Agora, em 2025, haverá uma mudança significativa sobre as regras para as empresas que podem optar pela desoneração da folha de pagamento, que agora será reonerada. Então, nesse vídeo, você vai entender, com análise na prática, como vai funcionar essas novas regras. Meu nome é Miriam Figueiredo, eu sou contadora, sou especialista em gestão de rotinas trabalhistas e previdenciárias. Atuo há mais de 14 anos no departamento pessoal e tenho, além de clientes na área contábil, na área de terceirização do departamento pessoal, tenho cursos, mentorias, consultorias, treinamentos para facilitar a sua rotina profissional no DP e tornar você um profissional especialista na área. Então, vamos falar como é que vai ficar essa nova regra de desoneração, reoneração da folha de pagamento em 2025 para as empresas no Brasil. Então, houve, né, uma alteração significativa para as empresas para que nós, no departamento pessoal, possamos enquadrar essas atividades. Empresas que possam optar pela desoneração da folha de pagamento a partir de agora, de 2025. E antes de falar dessa mudança, eu preciso contar para você que está começando no DP, que não possui empresas ainda nesses tipos de atividade, o que é a desoneração? Ele é um programa que foi instituído pela Lei 12.546, lá em 2011, que consiste na troca, na substituição do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, que na maioria das vezes as empresas no Brasil acabam pagando, exceto as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, empresas aí do Simples Nacional, anexo 1, 2, 3 e 5, não pagam essa contribuição. Já as demais empresas, elas possuem essa obrigatoriedade quando elas possuem folha de pagamento. Então, elas pagam 20% sobre a remuneração dos empregados e dos contribuintes individuais. Então, essa contribuição está prevista lá na Lei 8.212 de 91, que é uma lei previdenciária. E essas empresas, caso elas optem pela desoneração da folha de pagamento, elas substituem esse INSS patronal de 20% por uma outra contribuição, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, é a CPRB, a sigla chamada CPRB. Então, ela troca o INSS 20% sobre a folha de pagamento para um percentual de INSS que será pago calculado sob o valor da receita bruta, ou seja, sobre o faturamento dessa empresa. Não são todas as atividades que podem estar aderindo a este programa, é um benefício fiscal. Então, quando foi instituído lá em 2011, existiam mais atividades. Atualmente, são 17 segmentos empresariais que podem estar aderindo a este programa da desoneração da folha de pagamento. É necessário, nesse caso, fazer análise se é vantajoso, não é? Porque é um benefício fiscal que para todo mundo vale a pena. Então, as atividades que são abrangidas, elas estão previstas lá no artigo 7 e no artigo 8 da Lei 12.546. Mas já ressalto para você, são algumas atividades específicas que geralmente contratam muita mão de obra. Por exemplo, construção civil, comunicação, empresas de call center, indústrias, alguns tipos de indústria. Então, são alguns tipos de empresas específicas que conseguiram estar tendo acesso a esse benefício fiscal. E o que é que muda nessa desoneração da folha de pagamento? Eu já contei para você o que é o programa. É uma substituição do INSS patronal por uma contribuição sobre a receita bruta. Então, houve, durante o ano de 2023 e 2024, inúmeras confusões, discussões sobre o fim da desoneração, era prorrogada por mais um período, por mais 2, 3 meses, e houve, de fato, uma verdadeira confusão, né, nos poderes legislativo e executivo, e eles chegaram, né, a um denominador comum do fim da desoneração da folha de pagamento em 2028. A ideia é não apenas sim finalizar a desoneração da folha de pagamento e já tributar todos os setores em 20%, porque as empresas poderiam ali ter um volume de demissões em massa. Então, foi pensado para esses setores econômicos que essa retomada do percentual de 20% ele será feito de forma gradativa, ou seja, será feito de forma
gradual, de forma progressiva, durante o período, começando agora em 2025, até o ano de 2028. Então, haverá um escalonamento, ou seja, será feita uma retomada, mas de forma gradual e não imediata, 20% para todas as empresas. Lógico que, se a empresa ela não quiser, ela analisando que atualmente não é mais vantajoso para ela estar na desoneração, ela vai pagar imediatamente os 20%. Se a empresa ela analisando seus dados, ela verificou que ainda, mesmo com esse aumento gradativo da desoneração, é interessante, ela vai poder fazer adesão à desoneração. Então, a partir de 2025 até o ano de 2028, essa cobrança ela será estabelecida de maneira gradativa, de maneira gradual, para que as empresas elas possam se programar para evitar ali, de fato, a demissão em massa. E aí, como é que vai funcionar, tá? Diversas atividades, elas podem aderir ao programa da desoneração da folha de pagamento. As contribuições, elas têm a variação. Elas vão de 1% de 1,5% até 4,5%. Então, depende da atividade de cada empresa. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que possa ter a contribuição com um percentual de 4,5% sobre a receita bruta, um exemplo. Então, a empresa, em 2024, ela pagava um percentual de 4,5% sobre a receita bruta e, por ela ter aderido à desoneração da folha de pagamento, em 2024, ela desonerava integralmente. Então, ela não pagava nada de INSS sobre a folha de pagamento. Então, ela não pagava percentual nenhum de INSS patronal sobre a folha de pagamento. Ah, aqui eu estou tratando do INSS patronal. O valor descontado dos segurados, seja retido dos empregados, RAT e terceiros, não é atingido pelo programa da desoneração da folha de pagamento. Então, não há nenhum tipo de alteração na tributação. Então, para essa empresa que ela pagava 4,5%, em 2025, haverá uma redução da receita do INSS sobre a receita bruta, só que, porém, ela volta a pagar um percentual do INSS sobre a folha de pagamento, mas não em 20%, porque está sendo feito o aumento de forma gradual, a retomada gradual da contribuição patronal. Então, ela vai pagar aqui 3,6% e 5% da folha de pagamento. Em 2026, há uma alteração de novo nas alíquotas. Então, sobre a receita bruta, essa empresa ela passa a pagar 2,7% e já sobre a folha de pagamento, ela vai pagar 10%. 2027, essa empresa ela vai pagar 1,8% e já sobre a folha, ela passa a pagar 15% de INSS patronal. E aí chegamos em 2028, que aí essa empresa ela não paga mais nada de INSS sobre a receita bruta, então finaliza o período da transição, da desoneração, então a empresa ela volta a ser reonerada e paga 20% sobre a remuneração dos empregados, como era antes da desoneração. Aqui é um exemplo para as empresas que tenham ali uma alíquota de 1,5%. Então, em 2024, 1,5% e não paga nada sobre a folha de pagamento. 2025, 1,2%. Já sobre a folha vai pagar 5%. 2026, 90%, 0,9%. Já sobre a folha de pagamento, ele vai passar a pagar 10%. 2027, 0,6%. E a mesma coisa sobre a folha de pagamento, 15%. Quando chega em 2028, a empresa passa a pagar 20% do INSS patronal como era antes. Essa é a regra que o governo trouxe para auxiliar, né, da mesma forma, auxiliar as empresas para que elas se programem para esse aumento das contribuições. Vocês vão ver aqui na parte prática como é que isso pode impactar o fluxo de caixa de uma empresa. Então, ela precisa se programar. Por quê? A desoneração da folha de pagamento, ela é feita uma adesão ao longo do ano, né? Ela é feita a adesão logo no início do ano, na primeira competência de cada ano. Então, agora em janeiro, é feita a adesão. E essa adesão, quando eu faço a adesão, ela é irretratável, ou seja, eu não posso retornar durante o ano. Então, se eu fiz a adesão em janeiro, durante todo o ano de 2025, a minha empresa ela vai ter que pagar a folha de pagamento com o regime da desoneração da folha e pagar o INSS sobre a receita bruta da mesma forma. Assim como
Eu não optei pela desoneração e agora eu quero optar. Não optei durante o mês de janeiro. Não vai ser possível, por quê? Uma vez que eu tenho um período ali para fazer essa adesão. Eu não posso simplesmente me arrepender e quero voltar atrás uma hora que eu já fiz. No momento que eu já fiz a adesão, em entrar ou não na desoneração da folha de pagamento. E quais pontos de atenção eu trouxe aqui para vocês? Pontos de atenção caso a empresa ela tenha interesse em aderir à desoneração da folha de pagamento agora em 2025. Então, nesse caso, a lei, quando foi publicada em 2024, que foi a Lei 14.973, ela estabeleceu que para que as empresas se beneficiassem do programa da desoneração da folha de pagamento, as empresas devem manter uma média de 75% do quadro de trabalhadores do ano anterior, ou seja, para evitar justamente, como eu falei, a demissão em massa. Isso não quer dizer que aquele empregado que eu contratei eu vou precisar, ele vai ter estabilidade a vida eterna até terminar a desoneração da folha de pagamento. Não é isso. Mas se eu tenho ali um volume, por exemplo, de 10 empregados, eu vou ter, durante 2024, no próximo ano de 2025, eu tenho que manter pelo menos 75% daquele volume de empregados. Se eu demitir, eu vou precisar recontratar pessoas para colocar, né, para estar preenchendo aquele quadro. Então, as empresas, a partir de 1º de janeiro, que optarem pela desoneração, deverão se comprometer em manter um número médio de empregados igual ou superior a 75% do ano anterior. 2026, a mesma coisa, vai ser 75% do ano de 2025. Ainda não há um termo de como é que será feito essa ajuste de volume de empregados. Mas nós sabemos que essa informação ela vai ser passada por meio do E-Social e é muito fácil aí de ser, né, conseguir ser mapeado se a empresa está cumprindo ou não com essa regra. Caso essa regra não seja cumprida, ou seja descumprida, a empresa ela poderá perder o direito à desoneração da folha de pagamento no ano seguinte e voltará a pagar a contribuição previdenciária com alíquota de 20%. Então, é para que a empresa, se ela for optar, né, se ela quiser se manter com esse regime de desoneração da folha de pagamento durante esse período de transição, ela vai precisar manter esse compromisso de não desligar os seus empregados, tá? E aí, como eu prometi para vocês, eu trouxe aqui uma análise. Vamos ver como é que impacta, que muda. Porque eu vi ali os percentuais, mas eu quero saber a diferença de 2024 para 2025. Eu trouxe todos os dados que eu vou trazer aqui para vocês. Não é uma fórmula mágica. Não é uma caixinha que dá para encaixar todas as empresas. É necessário analisar, é necessário, de fato, fazer cálculos. Você precisa entender da realidade da empresa, qual é a perspectiva da empresa, por exemplo, de crescimento, de contratação de empregados, porque, como eu falei, a desoneração ela é irretratável durante todo o ano. Então, se durante o ano, vamos colocar um exemplo, agora, em janeiro, fevereiro, eu percebi que era vantajoso. Mas chegou um momento em junho, não foi tão vantajoso assim. A empresa pode ter prejuízo, porque aquela desoneração ela não passou a ser mais tão vantajosa quanto foi pensado naquele momento. Então, aqui eu trouxe uma análise, por exemplo, uma empresa, em 2024, ela optou pela desoneração da folha de pagamento. Então, ela tem uma receita bruta aqui em torno de R$ 500 mil. Com a desoneração da folha de pagamento, ela não vai pagar nada de INSS patronal. Então, ela paga 0%. Então, não tem nada de INSS patronal a ser pago, contribuição previdenciária patronal. Já com a desoneração da folha de pagamento, ela vai pagar, nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa de construção civil, que é um volume muito grande de empresas que optam por esse regime da desoneração. Então, a empresa iria pagar 4,5% da receita bruta. Então, ela paga 4,5% aqui da receita bruta, vai dar em torno de R$ 22.500. Já no programa sem a desoneração, ou seja, a empresa tributando a folha de pagamento integral, ela irá pagar 20% da folha de pagamento. Então, a folha de R$ 150 mil, ela vai pagar aqui em torno de R$ 30 mil de INSS patronal por mês.
Nesse cenário aqui, que é um cenário hipotético, essa empresa ela teria, por mês, uma economia com a desoneração da folha de pagamento de R$ 7.500, considerando o cenário do ano de 2024. Agora, com a nova desoneração da folha de pagamento, que haverá a mudança aqui, haverá a mudança, né, na contribuição. Como é que vai ficar como é que vai ficar com relação ao novo cenário da desoneração e sem a desoneração? Então, com a desoneração da folha de pagamento, em 2025, o cálculo do INSS ficaria assim: empresa optou pela desoneração. Ela vai pagar 5% da folha de pagamento, então vai ser em torno aqui de R$ 7.500 sobre a base de 150 mil, que foi a base da folha de pagamento, e irá pagar também o INSS, que é o INSS da CPRB, Contribuição Previdenciária da Receita Bruta. Então, ela deixa de pagar 4,5% e passa a pagar 3,6%, 18 mil. Então, vocês observam o seguinte, paga menos INSS sobre a Receita Bruta, porém, ela está pagando o INSS aqui sobre a folha de pagamento, que no cenário do anterior, que é o ano de 2024, não existia essa contribuição. Então, o total que essa empresa iria pagar seria em torno, ao mesmo valor da receita, mesmo valor da folha de pagamento, de R$ 25.500. Já sem o cenário da desoneração em 2025, essa empresa pagaria R$ 30 mil, igual em 2024. Então, aqui, considerando, para essa empresa ainda seria vantajoso, né? Ainda seria vantajoso, ela pagaria em torno de R$ 4.500. Mas houve um aumento considerando 2024 para 2025. Então, ela passa a pagar R$ 3 mil a mais, aproximadamente, aí, de INSS. Então, se a empresa ela tiver, por exemplo, aqui, uma receita bruta um pouco maior, uma folha de pagamento maior, essa análise ela precisa ser feita de ponta a ponta, para que a empresa, porque pode acontecer de ter um mês, um período que não vai ser mais econômico. Pode ser que a empresa ela não tenha economia com a desoneração. E se isso acontecer, isso não vai ser legal para a empresa, que pode comprometer, inclusive, o resultado financeiro e fluxo de caixa e distribuição de lucros do sócio, não é para isso que nós estudamos aqui na área contábil. E se você quiser ter acesso a essa ferramenta, preparei uma ferramenta com a simulação da desoneração da folha de pagamento, considerando esse cenário 2024 até o ano de 2028, para que você possa trazer os dados da empresa que você trabalha, na empresa que você faz a folha de pagamento, e analisar se é vantagem, é econômico a desoneração ou há um prejuízo com a desoneração da folha de pagamento. Você vai precisar trazer dados reais, dados com valor da receita bruta da empresa, valor da folha de pagamento, valor bruto da folha de pagamento da base da remuneração daqueles empregados, para entender se é interessante ou não a desoneração. Trazer aqui até alguns detalhes também sobre a desoneração. O envio do E-Social não vai mudar. A empresa ela vai estar aqui com a receita bruta, com o percentual da receita bruta aqui sendo escalonado, está tendo uma mudança. Então, o envio do E-Social não vai mudar, será enviado através do evento S1280. A receita bruta também que nós enviamos através da RFD-REINF não vai mudar também. Então, o E-Social e com a integração lá na DCTF Web, os sistemas já estão atualizados para entender se a sua empresa optou pela desoneração da folha, sim ou não. Então, primeiro, você precisa fazer análise para ver se é interessante ou não. Caso seja interessante, você vai enviar os eventos específicos do E-Social e da FD-REINF para confirmar e validar a sua adesão, e a partir daí você está ok e vai optar pela desoneração durante todo o ano de 2025, durante todo o ano de 2026, 2027 e a partir daí em diante. Então, primeiro ponto é a análise, que para isso você pode utilizar essa ferramenta que está aqui na sua tela. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer mais. Fez análise, viu que é vantagem ou viu que não é vantajoso. Se for vantajoso, eu preciso enviar os eventos do E-Social, que são os eventos importantes que vão impactar para a opção da desoneração da folha de pagamento. Viu que não foi vantajoso, eu não mando o evento.
eu só vou precisar me programar financeiramente para voltar a pagar o INSS sem a desoneração da folha de pagamento. Então, se a empresa viu que não é interessante, ela não vai enviar os eventos e, por isso, ela também vai pagar o INSS patronal de 20% com a alíquota cheia, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos em breve com mais novidades para o mundo do DP. Um beijo, tchau, tchau!